tá? Então, assim, se nós temos duas regiões positivamente carregadas, nós temos atração ou repulsão, porque os fenômenos elétricos eles vão basicamente se refletirem a partir de forças, de coisas que se atraem ou que se repelem, tá? E quando nós temos núcleos, regiões de cargas de mesmo tipo, essas regiões se repelem, nós temos repulsão elétrica entre essas regiões, tá? Da mesma forma que, se nós temos duas regiões negativamente carregadas, nós vamos ter repulsão entre elas. Repulsão entre elas. Então, se tem cargas elétricas de mesmo tipo, de mesmo tipo ali, né, duas positivas ou duas negativas, elas vão sempre estar querendo se afastar umas das outras, tá? Agora, se nós temos uma região positiva e outra negativa, bom, aí nós vamos ter a atração, tá? Então, sempre que nós tivermos regiões de cargas opostas, essas regiões vão estar se atraindo. Existe uma força na natureza, uma ação da natureza que tenta juntar essas regiões. E, ao mesmo tempo, regiões que são eletrizadas, né, do mesmo tipo, que têm cargas do mesmo tipo, ou seja, duas regiões positivas ou duas regiões negativas, essas duas regiões positivas ou negativas, a natureza vai estar sempre tentando afastar elas. Então, veja que tudo que existe na natureza está em uma constante briga de atrações e repulsões. E, basicamente, o que a gente conhece, os materiais que a gente conhece, eles são resultado disso. Tá? Eles são resultado dessas atrações e repulsões aí que estão acontecendo eletricamente nos materiais. Tá? Então, isso é muito importante da gente saber também, é bem básico, tá? Então, partículas positivamente carregadas se repelem, partículas negativamente carregadas se repelem entre si, mas partículas positivas e negativas se atraem entre si, tá? E é isso que a gente precisa também saber aqui, que os fenômenos elétricos, eles vão estar ali associados com coisas que estão se puxando ou se empurrando. E elas vão estar se puxando, se atraindo, ou se empurrando, se repelindo, e é por isso que a eletricidade é tão interessante, porque a gente consegue utilizar a eletricidade para empurrar ou puxar coisas. E aí é que está o grande lance da gente entender a eletricidade. Por quê? Se a gente entende a eletricidade, sabe como ela funciona, então a gente pode usar ela para alguma, né, para algum fim. E hoje a gente utiliza, tá? Seja para emitir luz, a gente utiliza a eletricidade para emitir luz, a gente utiliza a eletricidade para movimentar objetos, como por exemplo em motores, então a gente pode utilizar a eletricidade como a gente achar melhor. Porque a gente sabe se tem coisas que se atraem, tem coisas que se repelem, coisas desse tipo que podem se empurrar ou se puxar. Bom, então a gente pode usar a eletricidade para empurrar ou puxar o que a gente quiser. E hoje já existe isso, né? Hoje a gente já entende tão bem os fenômenos eletromagnéticos, a eletricidade e o magnetismo, que a gente utiliza eles, por exemplo, em motores para puxar ou empurrar coisas. Tá? Então, o que mais tem por aí são motores, que a gente chama de motores elétricos, né? Que são, na verdade, motores eletromagnéticos. E os motores elétricos, que a gente utiliza baterias, né, enfim, ou liga na tomada, serve para liquidificador, serve para movimentar carros, hoje a gente já tem os carros elétricos e tal. Então hoje a gente já entende tão bem os fenômenos elétricos e que a gente já consegue criar dispositivos, né, a partir deles. Mas o interessante é que essa atração e repulsão que está na natureza, ela está aí, né? A gente não sabe dizer por que ela é assim, mas a gente sabe dizer como que ela é. Ou seja, a gente consegue descrever pelas teorias do eletromagnetismo que a gente tem hoje, a gente consegue descrever muito bem todos os fenômenos elétricos. Agora vamos lá. Tá bom, isso é se a gente tiver núcleos bem isolados, né? Uma positiva, outra positiva, repele. Uma negativa, outra negativa, repele. Uma negativa e uma positiva, opa, aí atrai, tá? Elas vão querer se juntar. E agora, se a gente tiver esta configuração aqui, se a gente tem uma região, um bastão aqui, né? Um objeto aqui, que está com excesso de carga negativa. Eu desenhei uns negativos aqui, botei uns negativos aqui. Tá? Tem excesso de carga negativa, ou seja, ele tem mais elétrons do que tem de prótons. Beleza. Agora, aqui, esse corpo, ele está induzido pela presença desse. Então, esse corpo aqui, ele era inicialmente neutro. Aí, quando esse bastão foi aproximado, esse bastão está negativamente carregado, né, nesse caso aqui, nós vamos ter uma indução elétrica nesse corpo que antes era neutro. Agora ele não é mais neutro. Embora ele tenha a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né, de regiões positivas com regiões negativas, nós temos agora duas grandes regiões no corpo que estão bem definidas com as suas cargas. Olha só, essa região aqui está com excesso de carga negativa e essa outra região está com excesso de carga positiva. Então esse corpo aqui ele está induzido ou polarizado. E os corpos ficam induzidos ou polarizados quando eles estão perto de outros que estão eletrizados. Então, se a gente tem um corpo eletrizado, esse corpo eletrizado ele pode induzir objetos próximos e deixar esses objetos próximos assim, nessa configuração.
Tá, mas agora o importante aqui é a gente saber o seguinte, vai ter atração ou vai ter repulsão? Porque a gente viu que se a gente tem as partículas de maneira isolada, vão se repelir ou vão se atrair, né? Se forem de mesmo tipo, repulsão, se forem de tipos opostos, atração. E aqui? A gente sabe que entre si essas regiões aqui estão se repelindo, essas aqui entre si estão se repelindo, esses núcleos de carga negativa também vão estar se repelindo entre si, mas eles estão ali, por algum motivo também, tá? E nesta configuração, o que a gente pode dizer sobre o bastão para esse outro corpo aqui redondo? Eles vão se atrair ou vão se repelir? Tem atração ou tem repulsão? E aí, o que você acha? Escreva aí nos comentários aí. Quem estiver participando da aula ao vivo, participe agora. Diga aí o que você acha. Vai ser atração ou vai ser repulsão entre esses dois corpos? Atração ou repulsão? Vamos ver. Vou esperar alguém responder aí. Se você está vendo essa aula não no ao vivo, deixa aí nos comentários se você achou que era repulsão ou atração e se acertou ou não, tá? Deixa aí nos comentários também. Aí eu quero ver quem é que está mandando bem aí na aula. Quem é que está conseguindo sacar a ideia. Certo? E claro, já deixe um like na aula aí. Valeu, Rafa, pelo pedido. Vai atrair as cargas positivas. Boa, Érica. Repulsão, diz o José, disse repulsão. Bom, então ó, a Érica falou que é atração nas cargas positivas. O José falou que é repulsão. O Samuel só acha que é atração. E agora, errado? O José acha que tá errado. Que ele mesmo tá errado? Ou quem que tá errado? Mandou bem. Ele tá errado. Tá, o José está dizendo que ele está errado. Ele mudou de opinião já, então. Beleza, isso é válido. É o momento da gente tentar para a gente entender aqui o que está acontecendo. E agora, pode ser atração também. O Samuel falou que pode ser atração. O Sérgio falou que é atração. Pois é. Boa. Vamos ver se mais alguém vai dizer ainda. Vou dar mais 10 segundinhos aí para alguém mais chutar. Pode chutar, é o momento de errar, galera. A gente tá aqui, tá junto. Estamos junto aqui aprendendo, tá? Estamos aqui para se testar. Atração no polo positivo, negativo, ocorre a repulsão, eu creio. Ó, o Luiz já incrementou um pouquinho mais a resposta. E digo que todos vocês estão no caminho certo. E todos vocês estão no caminho certo. O José, que se retratou, ele também estava no caminho certo. Porque olha só, aqui, quando o corpo está induzido, nós vamos ter as duas forças aqui atuantes, né? Nós vamos ter a força de atração e de repulsão ao mesmo tempo. Então, quem falou atração, tá certo. Quem falou repulsão também tá certo, porque tem as duas aqui. Porém, tem uma propriedade aqui, uma grandeza física muito importante, que vai ser definidora para saber se a gente vai ter mais atração do que repulsão ou mais repulsão do que atração, ou a mesma coisa, né? Então, o que vai ser definidor aqui? A gente vai ter, como o Luigi comentou ali, para que lado pode atrair o positivo. Ah, então, olha só. Essa região positiva aqui, ela vai estar sendo atraída, né, pelo bastão, porque são regiões, né, de cargas de tipo oposto. Então, deixa eu anotar aqui, ó. A gente vai ter aqui, deixa eu pegar um roxinho. Essa região com essa região vai ter atração, concorda comigo? Atração. Não é isso? Mas tem essa outra região aqui, ó. E essa outra região nós vamos ter repulsão. Então, esse bastão aqui, com esses núcleos aqui, vai ter repulsão. Então, tem as duas aqui, galera. Olha só como a minha pergunta não foi simples, né? Tem as duas aqui. Tem força de atração e tem força de repulsão aqui. Tá? Tem atração e repulsão. Nós vamos ter atração dessa parte do objeto aqui com o bastão e nós vamos ter, ao mesmo tempo, repulsão dessa outra parte do objeto aqui com o bastão. E agora vem a minha segunda pergunta. Tá? Então vai ter atração e vai ter repulsão aqui ao mesmo tempo. A minha segunda pergunta é, empata ou qual que ganha? Essa é a minha segunda pergunta. E agora, sobre essa força de atração aqui, com essa região positiva do corpo induzido, e essa, ao mesmo tempo, repulsão dessa outra região aqui do corpo induzido. Quem é que ganha? A atração ou a repulsão? Ou empata? E agora? E agora? E aí eu quero saber se quem é que ganha, e eu quero saber também por quê. Se alguma ganha, se a atração ganha, por quê? Se a repulsão ganha, por quê? Se empata, por quê? Quero saber o porquê. Agora vamos lá, agora a gente está entrando na física do negócio. Agora que a coisa está começando a ficar divertida. Para a gente poder entender bem os exercícios e matar bem eles depois.
Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. Galera, vou dizer aqui para vocês que a força de atração vai ser maior do que a de repulsão. A força de atração vai ser maior que a de repulsão. Esse corpo aqui ele está submetido à atração e repulsão ao mesmo tempo. Só que a atração é mais forte do que a repulsão. Todo corpo induzido, ele vai acabar sendo atraído. A força de atração é mais forte que a força de repulsão. Então, a atração é mais forte do que a força de repulsão. Então, a atração aqui dessa região positiva do corpo induzido com o bastão negativo é mais forte do que a força de repulsão negativa aqui desses negativos com o bastão. Então, se tem uma força que ganha e a da atração que ganha, esse corpo aqui ele vai ser atraído. Tá? Ele vai ser trazido para perto do bastão eletrizado. Então, todo corpo eletrizado, ele induz eletricamente os objetos que estão próximos a separarem suas cargas. E, ao ficar induzido, a região mais próxima do corpo que está induzindo, a região mais próxima, é a região que vai ter mais força aqui, né, de carga oposta, e vai ser sempre a atração. Então, nós vamos ter uma atração mais forte do que a repulsão. Isso aqui é importante que vocês agora entendam e saibam também por quê. A gente não vai estudar nessa aula ainda, mas as forças elétricas também dependem da distância. E quando as regiões de cargas, tanto de mesmo tipo quanto de tipo oposto, estão mais próximas, quanto menores são as distâncias, mais intensas, mais fortes são as forças. E é por isso que a atração aqui vai ganhar da repulsão. Porque essa região aqui que está sendo atraída, ela está mais perto do que aquela região que está sendo repelida. Então, no resultado disso aqui, dessa briga de forças, vai ganhar a atração. Por quê? Porque está mais perto. Então, os fenômenos elétricos, quando a gente está mais próximo, eles são mais evidentes, eles acontecem de maneira mais forte. Tá? Então, as forças elétricas são mais fortes quando a gente tem mais próximos os objetos ali. Certo? Então, está aqui um primeiro passo para o entendimento da nossa aula aqui, que é um passo extremamente importante. Atração e repulsão acontece com objetos que são induzidos ou eletrizados, só que o resultado da força é a de atração. A atração é mais forte do que a repulsão, porque a região que tem carga oposta ao do corpo que está aqui próximo é sempre mais perto do corpo. Né? Então vai ter mais forte a atração do que a repulsão. Me digam se vocês entenderam.